Olá, boa noite! Vamos chegando que hoje você vai descobrir quem são os inimigos internos que estão sabotando o seu sucesso profissional. Fica comigo até o final que você vai descobrir quem são os sabotadores que podem estar atuando aí na sua mente, como identificar qual é o sabotador principal que está te atrapalhando e o que fazer para minimizar a ação desses sabotadores aí na sua mente. Então, para você que está chegando agora, se esse assunto é relevante, já compartilha, já chama uma amiga Nutri para assistir a live com você, porque esse tema, gente, ele é crucial mesmo. Crucial para o seu autoconhecimento e principalmente se você entender de sabotadores, você pode ajudar muito os seus clientes, né? Porque quando eu era coach de emagrecimento, eu usava muito essa ferramenta dos sabotadores para ajudar os meus clientes a terem resultado. Então é isso, vamos lá. Quem estiver chegando já vai dando um aviãozinho, já convida suas amigas, as Nutris que você conheça, ou pessoas que você sabe que estão aí querendo alcançar sucesso profissional e sente que algo está atrapalhando, algo está impedindo que esse sucesso aconteça, tá? Bem, a aula de hoje ela é toda baseada num estudo científico na área da psicologia positiva, que é esse livro aqui, ó. O Cesar Chamini fez um estudo científico onde ele avaliou comportamento humano, né? Enfim, fez inúmeros estudos e tudo que eu vou falar aqui é baseado nesse livro. Então, hoje você vai poder ter noção do que é esse assunto, né? De inteligência positiva, de sabotadores, de crítico interno, de modo sábio, de quociente de positividade, que é o QP. E se você assistiu a minha live hoje de manhã, você deve ter feito, né, um teste. Se não fez, eu vou deixar o link para você fazer. E lá nesse teste você vai conseguir identificar quanto tempo a sua mente está trabalhando em modo sábio, em qual percentual do tempo, assim, qual que está sendo o seu quociente de positividade, ou seja, qual o percentual em que sua mente está sendo mais a sua amiga do que a sua inimiga. E também você vai conseguir ver dos 10 sabotadores que existem, um gráfico que mede o quanto cada sabotador está atuando aí na sua mente, o quanto cada sabotador está te atrapalhando ou não está interferindo. Ou seja, quanto mais a gente tem, quanto menos a gente tem sabotadores interferindo, mais nós estamos atuando no modo sábio. E geralmente, quando nós estamos atuando em modo sábio, nós estamos sendo mais felizes, mais bem-sucedidas, mais produtivas, tá? Então vamos lá, fico feliz que vocês estejam chegando. Eu queria saber aqui quem fez o teste de sabotadores, que eu deixei o link nos meus stories hoje e eu pedi para fazer lá na live. Alguém fez? Se alguém fez, fala eu, antes da gente começar. Quem fez o teste de sabotadores? Quem viu minha live de hoje cedo? Dei uma introduçãozinha. Então, gente, o que acontece? Por que será que quando a gente fala assim, olha, a partir de hoje eu vou ser uma pessoa consistente na internet, eu vou vencer o meu medo de gravar vídeos, eu vou vencer o meu medo de fazer live, vou fazer uma live por semana, vou fazer um post por dia, vou mudar a minha postura em relação à minha vida profissional. E aí, de repente, você se pega assistindo Netflix no horário que era para você estar produzindo o seu conteúdo. Já aconteceu com alguém? Vou dar um outro exemplo. Já viu quando você fala assim, esse mês eu vou juntar dinheiro. A partir de agora eu vou juntar dinheiro, não vou mais gastar à toa, né? Vou fazer uma poupança, porque, sei lá, você define um objetivo, no final do ano eu quero ter acumulado tanto. E aí, na primeira oportunidade, você entra numa loja e compra uma coisa que você nem precisava. Por que será que a gente se compromete, a gente deseja alcançar um determinado resultado, nós fazemos um compromisso com nós mesmos e acabamos não
cumprindo a nossa parte, né, do que a gente precisa fazer para alcançar aquele compromisso. Já viu que isso acontece com, assim, 80% das pessoas? Ou mais, né? Aqui, o Cesar Chamini fala que somente 20% dos indivíduos alcançam seu verdadeiro potencial. Ou seja, 80% das pessoas se sabotam, né? Então, sabotadores é algo que habita no nosso inconsciente. Ele está presente no nosso inconsciente desde que nos entendemos por gente. Quando ele entra na nossa mente, quando ele começa a agir na nossa mente, é sempre com uma intenção positiva de nos proteger. E na nossa infância, realmente, nós precisamos desses sabotadores, desses nossos protetores aqui na nossa mente para proteger a nossa integridade física e emocional, certo? A Izzy falou que fez. Show, Izzy. Então já pega caderno para você anotar, hein? E quem não pegou caderno, gente, pega, porque o que eu vou falar aqui é muito legal e depois quando você fizer o teste sabotadores vai te ajudar muito se você anotar os insights, principalmente como minimizar cada um deles e como identificar, né? Se você identificar que tem algum desses sabotadores que eu vou falar, você já anota o nome para você saber como lidar com ele. Mas então, como eu estava dizendo, quando nós somos crianças, imagine se sua mãe te rejeita. Você estaria correndo risco de vida se você não tivesse alguém para te amamentar? Com certeza estaria. Será que você estaria correndo um risco emocional se caso sua mãe te abandonasse, seus pais te abandonassem? Com certeza sua integridade emocional estaria afetada. Então por que toda criança é tão fofinha? Quando a gente fala com ela, ela sorri, né? Por que será? Né? Não é à toa. Então assim, os sabotadores, eles vão entrando na nossa mente com esse intuito de garantir a nossa sobrevivência. Então durante a infância isso é importante, durante a adolescência é importante. Por quê? Eles precisam garantir a nossa integridade emocional e física até a gente chegar na idade reprodutiva. Tá? É uma questão de instinto mesmo, de sobrevivência, enfim, é algo que acontece com todas as pessoas. Só que depois que a gente passa da idade reprodutiva, depois que nós nos tornamos adultos, nós não precisamos mais dele, é onde eles se tornam inimigos internos, é onde eles começam realmente a impedir que a gente seja feliz, que a gente alcance o sucesso, tá? Uma outra coisa que é importante eu dizer é que todo sentimento negativo, se você sente qualquer emoção ruim, com certeza é derivada de algum sabotador. Toda vez que você está sentindo algo desconfortável, qualquer sentimento que não seja positivo, ele está sendo causado pela ação de algum sabotador, certo? Então, como que eu sei se os meus sabotadores estão atuando mais do que o meu modo sábio? Pela forma que você se sente, porque às vezes nós não conseguimos prestar atenção o tempo todo naquilo que nós estamos pensando, até porque alguns pensamentos são muito rápidos, né? São pensamentos assim que já são automatizados, mas a gente consegue perceber o dia que a gente está angustiada, o dia que a gente está paralisado, o dia que a gente está com pânico, o dia que a gente está com medo, o dia que a gente está ansiosa, o dia que a gente está triste. Então, os dias que você não estiver bem, vai lá e faz o teste que você vai ter certeza qual é o sabotador que está agindo. E na hora que você vê o resultado do teste, você vai falar assim, nossa, é exatamente o que eu estava pensando. E aí você vai identificar, tá? E assim, e por que é ruim, né? Nós não identificarmos e não ficarmos conscientes para isso. Lembra que eu falei que sabotadores moram no nosso inconsciente? A partir do momento que você toma consciência deles, eles já perdem muito a força, né? Porque ele já sai do inconsciente para o consciente. Então, uma das formas de minimizar é você prestar atenção e agir de modo mais sábio. Um outro problema é que os sabotadores, eles drenam muito a nossa energia. Então, não sei se vocês já perceberam, assim, algum dia que você fala, nossa, eu vou, por exemplo, eu estou prestes a lançar um curso, né? O teste, a Joana tá perguntando qual é esse teste. Eu deixei nos stories de hoje, que eu fiz uma live cedinho, já pedindo para vocês, né, já apresentando o livro, falando o que eu ia falar hoje à noite e pedindo para vocês já fazerem o teste. Deixei o link nos stories, mas na hora que acabar a live eu coloco de novo para ficar mais tempo no ar, tá? Mas é um teste onde você vai medir os seus sabotadores.
O Eric falou que vai fazer. Faz mesmo, quero saber quais são os seus sabotadores. Então, eles drenam muita energia. Então, assim, às vezes acontece, igual eu tava falando de mim, né? Eu tô prestes a realizar o lançamento da versão atualizada do meu curso Realizando Desafios. Então tá sendo um trabalhão pra gente atrair audiência, pra gente produzir conteúdo com consistência, pra atualizar o curso, pra gravar novas aulas, enfim. É um trabalho. E aí, pra mim, a atividade mais importante, né, que assim, a gente tem uma equipe, né, que trabalha a questão de tráfego, trabalha a questão de design do Instagram, de copywriter, mas a parte do conteúdo é minha. E é um conteúdo que eu super domino, que é uma coisa assim que eu já falo desde 2018, 2017. E muitas vezes eu já me peguei procrastinando e já me peguei assim, ó, quando eu sento pra fazer, parece que me bate um cansaço que chega, pesa o olho, que não tem café que me faça acordar e eu não consigo produzir, não consigo escrever o curso, não consigo, sabe? E aí nesse momento eu identifico, cara, é o esquivo. Ou então, o que é? Aí eu vou falar pra vocês quais são esses sabotadores, tá? É o esquivo, então é o hiperracional que tá aqui me atrapalhando, né? Então é a hora que você precisa identificar, não sou eu, ele tá drenando a minha energia. O que eu tô pensando? Por que eu tô sentindo esse cansaço, sendo que eu nem fiz nada? Por que eu tô com esse bloqueio criativo, sendo que esse é um assunto que eu domino, né? Então é porque tem sabotadores atuando na sua mente, tá? E eu quero saber agora, quem quer saber quais são os sabotadores? A Isa já fez o teste, né, mais cedo, então, Isa, depois eu quero saber, hein? Quero que você me conta quanto deu seu QP e o sabotador principal que tá aí. Quem sabe rola aí uma mentoriazinha, depois me conta lá no direct, não vou pedir pra você colocar no chat não. Então vamos lá. Gente, por que, só pra finalizar essa primeira parte, por que sabotador impede a gente de ter sucesso? Porque o sabotador, ele age contra a nossa performance. O que é performance? Performance é o resultado da seguinte equação: o meu potencial menos a minha resistência. O que é resistência? São sabotadores, essa trava que a gente tem, nossos medos, a nossa autocrítica, que impede a gente de fazer o quê? De usar todo o nosso potencial. Então vamos colocar o exemplo de você que é nutricionista, que estuda pra caramba, que provavelmente já fez pós-graduação, que já comprou 1 milhão de cursos, conhecimento que você tem demais. E eu tenho certeza que você também tem o seu potencial, que é seu mesmo, alguma característica que te faça destacar, né? Porém, se você tiver sabotadores drenando a sua energia, minando a sua autoconfiança, o que vai acontecer? O seu potencial, que é o seu conhecimento, suas qualidades, né? Seus pontos positivos. Se os seus sabotadores e a sua resistência interna igualar ao seu potencial, a performance vai ser zero. Você não vai ter resultado. Se você até tentar fazer, mas o seu sabotador for um pouquinho mais baixo que o seu potencial, você pode até ter resultado, mas é muito menos do que o resultado que você tem capacidade de ter. Quantas vezes você já viu pessoas assim que tem muito mais, talvez, capacidade técnica, conhecimento técnico, know-how, ganhar menos, ter menos resultado do que uma pessoa que nem formou na área, ou então do que uma recém-formada, mas que tem a mente, né, mais amiga do que inimiga? É por isso, porque existem resistências internas que estão barrando. Então, qual que é o objetivo? O potencial eu já tenho. O que eu preciso fazer? Baixar a minha resistência interna, reduzir as minhas crenças, reduzir a ação dos meus sabotadores para que a minha performance, val. Por que quando a gente faz coaching, tem gente que muda a vida? Né? Isso aconteceu comigo. Minha vida, eu falo pra vocês, ela foi um divisor de água, assim, da época que eu era, antes de eu fazer o curso de coaching e depois. Porque antes a minha resistência era muito maior do que o meu potencial. E com o coaching, né, eu fiz 3 formações em coaching, participei de umas 4 mentorias, enfim, comecei a trabalhar o lado de desenvolvimento pessoal, trabalhar autoconhecimento, e eu tô conseguindo baixar. Ainda tenho resistência, ainda tenho sabotadores atuando, lógico, mas cada vez mais a gente vai conseguindo baixar a força disso e ter mais resultados, tá? Então, gente,
Quando você fizer o teste de sabotadores, que eu vou deixar o link novamente lá nos meus stories, você vai fazer primeiro o teste do QP, que é o seu consciente de positividade, que vai medir o quão o seu cérebro está trabalhando, a sua mente, né? Está trabalhando mais no modo sábio do que sabotador. Se tiver acima de 75, show, você tá plena. Nada te para. Se tiver abaixo desse número, aí já tem que avaliar qual é o sabotador que está atrapalhando para poder minimizar a ação dele para que o seu QP suba, tá? Quando você fizer o teste de sabotadores, vai sair 2 gráficos. O primeiro gráfico é um gráfico em pizza, o relatório é grandão, ele tem várias páginas. Mas ali nas primeiras páginas tem um gráfico em pizza que vai medir a força do principal sabotador, que é o sabotador-chefe, né? Eles andam de turma e eles têm um líder. E o líder dos sabotadores se chama crítico interno, tá? O que é o crítico interno? Geralmente, a pessoa que tem um crítico interno alto, ela critica a si mesmo, ou ela tem um crítico alto das circunstâncias, ou ela tem um crítico alto dos outros. Já viu aquela pessoa que critica todo mundo? Que tá o tempo todo achando defeito nas pessoas, ou então o tempo todo reclamando de circunstâncias que não se tem como mudar. Igual tem gente que tá o tempo todo reclamando do governo, o tempo todo reclamando do clima, o tempo todo reclamando da cultura do brasileiro. É uma pessoa que está com crítica interna altíssimo. Isso drena energia, isso não agrega em nada. Você ficar se preocupando e insatisfeito e com raiva de uma coisa que você não tem controle, não faz sentido? Então, nesse gráfico de pizza, ele vai te dar um número. E você vai saber qual é o crítico que está falando mais alto na sua mente. Se é um crítico de si mesmo, se é o crítico dos outros, ou se é o crítico das circunstâncias, tá? O crítico interno, além dele ver esses defeitos, né, em si, nos outros e nas circunstâncias, ele traz pra gente um sentimento muito forte de ansiedade, de estresse, de raiva, decepção, arrependimento, culpa e de incapacidade, tá? O crítico interno vai sempre, principalmente quando o crítico de si mesmo é alto, ele tá sempre duvidando da sua própria capacidade. E qual que é a função dele ali para atrapalhar, né? A função dele é de adiar a sua felicidade. Geralmente, a gente usa muito, quando a gente está com crítico interno alto, as palavras assim, presta atenção na sua fala, Nutri, presta atenção nas coisas que você pensa e que você fala. Ah, mas e se, por exemplo, você vai ter oportunidade de comprar o curso, realizando desafios, que não vai ser um curso não, vai ser uma mentoria, onde a gente vai pegar na mão, vai ter uma equipe para te ajudar, vai ter aula ao vivo, vai ter sessão tira dúvida, vai ter conteúdo de 2 cursos dentro de um curso só. Gente, tá top. Aí você tá lá ralando para trabalhar sozinha, né, para ser autodidata, para conseguir ter resultado e tá patinando. Mas existe um método validado. Você pode comprar esse método, porque, por exemplo, se fosse outra coisa, você daria jeito. Eu costumo brincar assim, se o seu celular estragar hoje, se ele pifar, amanhã eu tenho certeza que você vai dar jeito de comprar um outro celular. Mística. Silêncio, garota. Silêncio. A Mística é incrível. Quando eu tô fazendo live, ela gosta de participar também. Toda vez. Se a pessoa perder o celular, ela vai comprar outro. Ela acha dinheiro onde estiver. Agora, se for para ela fazer algo que tem o potencial de fazer ela ganhar mais, mas que vai tirar da zona de conforto um pouquinho, vai exigir que você faça coisas diferentes do que você está fazendo, automaticamente você começa, mas e se não der certo para mim? Mas e se eu não tiver resultado? Mas e se, entendeu? Esse é só um exemplo, tá? Mas essa voz do e se? Toda solução a pessoa coloca uma dúvida. Eu brinco que para cada solução a pessoa arruma um problema. Já conheceu pessoas assim? Eu já convivi com pessoas assim. Que a pessoa tá ali com problema e fala, não faz tal coisa que vai funcionar. Mas e se não der certo? Mas não sei o que, não vou dar conta. Tipo, para cada solução ela arruma um problema. Outra coisa que o crítico sempre vai falar na sua mente. Quando eu fizer, quando eu conseguir... Ou seja, ele adia a sua felicidade. Eu vou dar um exemplo. Eu sempre quis ser mãe. E eu me casei com 21 anos, certo? Conheci o meu esposo, né? Meu único, meu ex-marido. Conheci ele, eu tinha 17, a gente casou quando eu tinha 21. E, nossa, era meu sonho ser mãe. Só que eu falava assim, não, mas eu só vou ser mãe
depois que eu me formar. Porque, né, fazer faculdade com uma criança é difícil. Beleza, um bom argumento, concorda? Concorda, aí lá vai eu estudar. Quando no ano que eu tava me formando, eu falei, o povo falou assim, e aí, tá formando, cadê o neném? Aí eu, não, agora eu quero ser mãe. Meu sonho, eu ia ser muito feliz, eu sou muito feliz sendo mãe, mas eu adiava. Não, eu vou ser mãe quando eu tiver minha casa própria. Aí beleza, no mesmo ano que eu me formei, eu comprei minha casa própria. E agora? Mas a gente ainda anda de moto, eu preciso de um carro. Aí, beleza, passou um tempo, a gente comprou um carro. E agora? Aí, não, vai ser quando eu sair do call center, quando eu conseguir estiver vivendo bem da nutrição. Beleza, tá vivendo bem vai ser quando eu estiver faturando 6 dígitos, 7 dígitos, sabe? Parece que assim, não, quando eu conseguir, ele adia a sua felicidade. É igual quem tá precisando emagrecer. Às vezes a pessoa fala, não, quando eu estiver magra, eu vou ficar feliz, porque aí eu vou colocar biquíni, aí eu vou vestir essa roupa. A pessoa só vê benefício quando conseguir tal coisa. Só quando eu tiver tantos mil na conta, quando eu estiver faturando tanto, eu vou ser feliz. Só que esse quando nunca chega. Porque o crítico interno tá o tempo todo adiando a sua felicidade, tá? Então, tem que ficar muito atenta à voz desse crítico. E a mentira que ele conta pra gente é de que nós não somos dignos de amor e respeito, sendo apenas quem somos. Por que a gente duvida tanto da nossa própria capacidade? Justamente porque a gente não se sente merecedor. É como se, se você for só você, as pessoas não vão gostar de você. Você tem que ter algo diferente, você tem que ser algo que você não é. E aí fica minando a sua autoconfiança, né? Um exercício que geralmente a gente passa para minimizar a voz desse crítico interno, a primeira coisa, isso vale para todos os sabotadores, tá? Eu nem vou repetir nos próximos, porque esse exercício é para todos. Uma vez que você está consciente que existem essas vozes na sua mente, você precisa observar e rotular. Então, quando você se vê, tipo assim, nossa, eu vou fazer isso, e de repente, mas as pessoas vão olhar pra você e não vão acreditar. Por que vão escolher o seu curso? E se você não vender nada? E se você fizer uma live e não aparecer ninguém? Vão te criticar, vão rir da sua cara. Sabe, quando começa a vir esses pensamentos, você fala assim, crítica interna, chega, já te reconheci, não vou te dar moral. Sabe, você rotular a voz desse sabotador. Você pode dar até um nome engraçado. Lá vem o Galvão. Vem o Galvão Bueno, encheu o saco aqui na minha mente. Né? Então, a partir do momento que você começa a prestar atenção que esse pensamento não é seu, que esse pensamento é proveniente de um sabotador, você observa esse pensamento, rotula e você vai ver que automaticamente ele perde a força. Outro exercício para minimizar o crítico interno é você pegar uma foto sua criança. Sabe a criança que você já foi um dia? Você seria capaz de falar com essa criança igual você fala, igual o seu crítico interno fala com você? Me responde aí. Eu jamais falaria pro meu filho, por exemplo, se ele foi pegar uma coisa, filho, mãe, quero água, vai lá você, pega que você dá conta, aí derrama água no chão. Nossa, presta atenção, você é burro, você não dá conta. Jamais eu falaria uma coisa dessa, gente, é uma criança de 4 anos, é óbvio que ele não tem coordenação motora. Mas por que você fala isso com você quando você erra? Quando você não tem resultado que você gostaria? Quando você não faz aquilo que você gostaria de ter feito? Entende? Então, quando você pega uma fotinha sua como criança e deixa ela num lugar visível, deixa ela perto do seu notebook, perto da sua mesa de trabalho, naqueles momentos que você sabe que o crítico ataca, na hora que você vai ali pro celular fazer uma live, um store, olha para aquela criancinha e fala assim, cara, tudo que uma criança faz não é lindo, mesmo quando ela erra, porque ela tá aprendendo, ela tá dando os primeiros passos. Então começa a olhar para si mesmo com esse olhar de que, cara, existe uma criança interior aqui dentro. E em algumas coisas eu ainda vou ser uma criança, apesar de ter crescido, porque é a primeira vez que eu tô fazendo, eu tô aprendendo agora. E é natural a gente aprender agora, numa fase de aprendizado, a gente ser meio desajeitado no começo, né? Já viu uma criancinha aprendendo a andar? É desajeitada, ela anda para um lado, para um outro, cai, levanta. Com a gente é a mesma coisa, cada vez que a gente vai aprender uma habilidade nova, uma coisa nova, né? Então, pega uma fotinha sua, criança. Se você não tem foto sua, pega uma foto do seu filho ou de alguma criança que você conhece, que você ama, e deixa perto, assim, coloca no porta-retrato, perto do seu escritório, do lugar que você trabalha, para você sempre se lembrar de quando o crítico interno vir descer a lenha na sua mente, você
Fala, opa, cala a boca, não fala assim não. Cala a boca, Galvão, cala a boca, Fifi, sei lá, dá um nome pra esse sabotador. Mas é assim que a gente começa a minimizar, tá? Isso eu tô falando com relação ao crítico de si mesmo. Agora, com relação ao crítico dos outros e das circunstâncias, o que você pode fazer para minimizar a força dele, não deixar que ele drene a sua energia? Já viu quando alguma amiga vem desabafar, ou quando algum familiar vem falar de problema? Quanto isso drena a nossa energia? Por quê? Porque o nosso crítico dos outros e das circunstâncias aflora, e a gente absorve aquilo ali. Então, o que a gente pode fazer? Permanecer naquele assunto que for da sua conta. Permaneça em seus assuntos, naquilo que é da sua conta, tá? Você pode fazer algo a respeito da situação? Por exemplo, vamos reclamar do governo, do Bolsonaro. Um monte de gente odeia o Bolsonaro. Você pode fazer algo a respeito nesse momento? O que você fizer vai resolver a situação, a parada? Não vai. Que momento que você pode fazer algo a respeito? No momento das eleições, lá na urna, não é? Vai adiantar ficar drenando a sua energia com isso? Não se preocupe. Então, assim, 2 perguntas que você vai fazer para reduzir o crítico dos outros e das circunstâncias. Eu posso fazer algo a respeito? Se sim, faça o que você pode fazer. Faça o que precisa ser feito. Isso depende só de você? Se sim, vai lá e faz o que você tem que fazer. Agora, se você não pode fazer nada a respeito, ou se não depende somente de você, se o resultado vai depender de outra pessoa, não se preocupe. Aprende a pegar um botãozinho escrito foda-se e apertar isso. Foda-se. Não posso fazer nada, eu vou drenar minha energia que eu poderia estar direcionando para os meus projetos, direcionando para a minha vida profissional, direcionando para conquistar os meus objetivos, vou drenar minha energia com uma coisa que eu não posso fazer nada a respeito, que não depende só de mim. Entendeu? Então esse é o exercício para baixar o crítico dos outros e das circunstâncias. Quero saber, estão gostando do conteúdo até agora? Alguém conseguiu se identificar com algum desses críticos? Se identificar com algumas dessas vozes? Acho que todos nós temos o crítico interno forte dentro da gente, viu? E todas nós temos que trabalhar sempre para não deixar com que essa voz cresça muito na nossa mente. Bem, agora eu vou falar dos sabotadores, tá? O primeiro que vai aparecer no gráfico quando você fizer o teste é um sabotador chamado insistente. Você vai olhar a nota, se ela estiver acima de 7, o insistente está elevadíssimo e já está te atrapalhando. O que é o insistente? Ele é um sabotador que ele tem uma alta exigência com você mesmo e com os outros. Então, ele, nossa senhora, sabe aquele chefe bem chato, que nada tá bom, que todo jeito que faz o negócio vai achar um defeitinho? Esse é o sabotador insistente. Esse chefe, se ele existe, ele tem um sabotador insistente nele. E esse sabotador, o sentimento que ele traz pra você é de ansiedade. Ele gera ansiedade em você e em quem tá ao seu redor. Entende? Já viu aquela pessoa? A minha irmã entrou aqui agora, minha irmã é designer. E ela é muito, eu acho que ela tem um insistente super alto, porque assim, tem hora que ela faz umas artes que ela fala, ai, não tô odiando, eu tô com bloqueio criativo. Cara, mas tá lindo, você tá achando ruim. Né? Então isso gera ansiedade naquela que ela quer fazer o melhor. E às vezes ela pega alguns clientes que faz esse sabotador dela dá nem 10 não, ele explode o gráfico, ele vai lá pro 100. Porque a pessoa tem um insistente alto também. E ela exige algo que talvez ela não consegue, sei lá, que nada tá bom. Sabe aquela pessoa que todo jeito que faz ela reclama e acha um jeito de reclamar? Então aí só quando a Mara pensa em trabalhar com uma pessoa assim, ela já fica ansiosa, porque o sabotador da pessoa deixou a pessoa ansiosa e deixou ela ansiosa. Porque ela tem que trabalhar para a pessoa, agradar aquela pessoa, mas ela sabe que vai ser difícil, que ela vai fazer e vai receber uma crítica, e aí trava o processo criativo dela, tadinha. E assim acontece com todos nós, né? O grande problema é que, assim, esse sabotador te faz viver sempre em constante frustração e sempre faz você achar que não está preparada o suficiente. O medo base... Aí, a Mara tá falando que bloqueia, ele bloqueia mesmo. E o medo base desse sabotador, que todo sabotador é baseado em um medo, lembra que eu falei no início? O medo do insistente é o medo da crítica, tá? Ele tem medo da crítica. E assim, ele é um sabotador difícil de trabalhar porque
ele é confundido com algo positivo, com perfeccionismo. Então, a pessoa pensa, eu sou perfeccionista, como se isso fosse uma qualidade. Depende, tem situações e situações. Como que eu vou identificar se a minha mania de perfeição é cuidado, capricho, ou se é um sabotador? Eu identifico fazendo a seguinte pergunta. Quando eu estou tentando fazer uma atividade e eu quero fazer perfeito, qual é a sensação que vem quando eu penso em fazer essa atividade? É uma sensação de peso ou de tranquilidade? Tá vendo que eu fechei o olho? Fecha o olho, respira, pensa no que você tem que fazer. Esse pensamento, nossa, tem que ficar lindo, tem que ficar perfeito, tem que ficar um capricho. Esse pensamento de que tem que ficar perfeito, ele te traz uma sensação de peso, ai meu Deus, não vou dar conta, ai meu Deus, vai ser difícil. Ou ele te faz uma sensação de paz, tipo assim, não, eu quero perfeito pra arrasar mesmo, porque eu sei que eu sou capaz de fazer perfeito. Se ele trouxer sentimento negativo, é o quê? É sabotador. Não tá te ajudando, tá te atrapalhando. Então, feito é melhor que perfeito. Feito é melhor que perfeito. E mal feito é melhor do que não feito. É melhor fazer meia boca do que eu não fazer. Claro que isso não vai ser algo que você vai fazer pra sempre. Mas se naquele momento você tá bloqueada, viu, Mar? Ela faz as artes da Realiza Nutri, tem dia que ela fala, ai, não foi bom, foi mal feito, é melhor que não feito. É melhor estar uma arte meia boca do que não postar. E muitas vezes fica linda, ela fica com essa bobeira. Né? E pra você eu falo, mal feito é melhor que não feito. Sara, eu fiz uma live, gaguejei, bloqueei, não apareceu ninguém, não me senti bem. Mística, tá me atrapalhando, garota. Queria mostrar a mística pra vocês, mas tá no ring light, vocês não vão ver. Vou fazer uma live, vou fazer um vídeo, aí você fica olhando o vídeo, esperando o momento de você errar, pra você apagar e fazer de novo e drenar a sua energia todinha pra gravar um vídeo de 15 segundos. Gente, mal feito é melhor que não feito. Faz e posta. Depois, se você vê que teve algum erro, que não ficou legal, amanhã você faz melhor. Entende? Mas, observe e rotula. Se essa mania de perfeição tá te trazendo peso ou tranquilidade. Se estiver trazendo peso, não deixa. É sabotador. Falou para perfeccionista? Menos. Aqui não. Tá? A Andressa também fez os testes. E aí, Andressa, depois me conta qual que deu alta aí, qual que deu acima de 7, quanto que deu QP, tá? Não sei se vai dar tempo de falar de QP hoje, mas qualquer coisa a gente faz outra live depois. Gente, o segundo sabotador é tão interessante que quando eu era coach de emagrecimento, 100% dos meus clientes obesos tinha esse sabotador, que é um sabotador chamado prestativo. Qual que é a dificuldade desse sabotador? Ele tem medo de falar não, ele tem dificuldade em falar não para as pessoas. Por que que ele tem dificuldade de falar não? Porque ele tem a necessidade de ser amado e reconhecido. Então, ele fala sempre sim com a esperança e expectativa de que aquele sim vai garantir que ele não vai ser rejeitado. Então, ele tem medo da rejeição, né? E aí, o que acontece? A pessoa que tem o prestativo alto, esse sabotador alto, ela perde o foco nas próprias necessidades dela. Então, ela começa a focar mais na necessidade dos outros, tá? Só que assim, por exemplo, vamos supor que a minha mãe me pede um favor. Mas ela me pede um favor num dia que eu tinha separado na minha agenda para gravar o meu curso. É o único dia que eu tinha folga, que meu filho não estava em casa e que eu estava programada para fazer uma coisa muito importante, que vai gerar resultado para mim, que eu preciso fazer. E minha mãe me pede um favor e eu não consigo nem sequer falar não para ela. Aí beleza, eu deixo de fazer o meu curso, me lasco, me atrapalho todo no meu planejamento e falo sim para ela. Beleza, fui lá e fiz, ok. Me ferrei, mas agradei ela, beleza. Só que se amanhã eu precisar dela e ela me falar um não, caraca, eu quero matar, aí eu quero morrer. Aí eu afundo na depressão. Por quê? Porque gera ressentimento, gera dependência, entende? Então, quando a pessoa tem esse sabotador alto, ela sente que está carregando o mundo nas costas e está sempre com sentimento de ressentimento, de frustração, né? Porque ela não tá fazendo igual, eu não vou falar assim pra minha mãe, porque, nossa senhora, eu fico muito grata e feliz por poder contribuir e fazer um favor pra minha mãe. Não, eu tô fazendo pra garantir que ela vai me amar. E se ela fizer qualquer coisa que eu duvide que ela me ame, acabou a minha vida, eu vou cair em depressão.
Então, assim, era engraçado que quando eu fazia esses testes dos meus clientes de emagrecimento, 100% dos que estavam obesos tinham essa dificuldade de falar não, né? E carregava o mundo nas costas e depois descontava a frustração na comida. Eu não sei te falar o porquê que isso acontecia, mas era algo incomum, tá? E já com as Nutris, as minhas mentoradas que fizeram o teste, a grande maioria dá um insistente alto e também, às vezes, o esquivo, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Alguém deu um insistente alto? Quem fez o teste aí deu acima de 7? Ó, exercício para baixar o sabotador prestativo, se você tem essa dificuldade de falar não. A sua meta, a sua tarefa diária é decepcionar alguém. Fale não para alguém, para quem for mais fácil falar não. Ah, fulana, faz favor para mim? Nossa, não vai dar, você me perdoa, mas hoje eu não consigo. Sabe? Fala não e perceba o sentimento que vai vir. Se vier um sentimento de peso, prestativo, você tá sabendo que realmente eu não posso. Se vier um sentimento de, ai, ufa, graças a Deus eu me livrei, eu não peguei essa bomba pra mim, parabéns, você ativou o seu modo sábio, tá? Ó, identifique quando o sabotador aparecer. O sentimento é de alegria ou de culpa e obrigação? É isso. Então, por exemplo, alguém te pede alguma coisa. Se você for ceder, mas com a sensação de, nossa, eu vou fazer porque eu sou obrigada, é sabotador. Não faça, é melhor você falar um não do que você fazer assim. Agora, se você falar assim, nossa, claro, vou fazer, e você fica grata pela pessoa ter te lembrado de te pedir ajuda, show de bola, aí manda ver que aí é porque você tá no modo sábio mesmo. A Mônica falou que todos deram alto. Tem problema não, Mônica. O importante é porque, assim, às vezes um sabotador levanta os outros. Eles trabalham em conjunto também, tá? E às vezes, o que acontece? Você tem um sabotador alto no profissional e tem outro que é na vida pessoal que te atrapalha, entendeu? Então, às vezes tá tudo alto, mas não são os mesmos que estão interferindo no seu resultado aqui como profissional. A Joana falou que usou a técnica, ela era do prestativo alto e usei a técnica, eu posso tal dia, se quiser, né? Se não quiser, fica sem, tá certo, é isso aí. Vamos lá, o terceiro sabotador é o hipervigilante. Esse sabotador, gente, ele faz a gente sofrer tanto por antecipação. Alguém que sofre por antecipação? A pessoa tá sempre vendo o pior cenário, a pior situação, o que de pior pode acontecer. Né? Então, ele gera uma ansiedade intensa e contínua. A pessoa fica em constante estado de alerta. E ele te impede de descansar. A pessoa tá sempre com a mente assim, ó, no 12, só que pensando no negativo, né? Parece que os perigos são maiores do que realmente são. É como se uma montanhazinha de formigueiro parecesse uma montanha do Everest. Né? Nossa, é muito maior do que eu esses problemas e tudo mais. Um outro exemplo, às vezes, quando a gente vai viajar, eu percebo quando o meu hipervigilante tá alto ou não tá. Quando eu vou pro aeroporto. Já teve ocasiões de eu ir pro aeroporto, tipo, 4 horas antes, né? E mesmo eu estando muito antecipada, sabendo que não tem a menor chance de eu perder o voo, por conta da distância, do tempo, tô com muita antecedência, eu ficava com aquela angústia, tipo assim, ai meu Deus, fazer logo check-in, tem que embarcar logo pra garantir que eu não vou perder esse voo. E aí, chego lá, nossa, gente, ainda faltava tanto. Pra que eu drenei minha energia? Quando eu sento, assim, no avião, tá até doendo, assim, ó. Tão tensa, tanto que o hipervigilante me deixou em estado de alerta. Agora, quando eu tô de boas, vou pro aeroporto, assim, não que eu vá em cima da hora, mas não gera esse peso, essa tensão, sabe? Se eu sei que dá tempo. Então, assim, quantas vezes, né, o hipervigilante fica aí, cara, você não vai dar conta. Tipo, pra quem é empreendedor, autônomo, né, que tem boletos pra pagar e não tem salário fixo, o hipervigilante, caraca, quando começa o início do mês, meu Deus do céu, vai vencer isso, eu preciso faturar tanto pra pagar minhas contas, Senhor, não vou dar conta. Aí você fica com aquela angústia, aquela tensão. De repente, quando menos espera, chega um pacote, vende uma coisa e tal, o dinheiro entra, precisava ter sofrido tanto, ter drenado tanto a energia, era um hipervigilante. Ainda dava tempo e começa a te fazer sofrer. Por exemplo, você é empreendedor, suas contas vencem dia 10. No dia 20 do mês anterior já tá sofrendo. Meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu não sei o quê? Eu sempre vejo o pior cenário, né? A pior situação. Qual que é o medo do hipervigilante? Até agora a gente falou 3 sabotadores. O insistente tem medo da crítica, o prestativo tem medo da rejeição
E o hipervigilante tem medo do risco, tá? Então, tudo que envolve correr algum risco, ele sempre vai olhar porque, assim, vai dar merda, sabe? Ele sempre vai olhar pro risco de dar errado, não pro risco de dar certo, né? Então, te faz perder oportunidades, te faz sofrer, ficar tensa à toa, drena sua energia, né? E como que eu posso, então, minimizar a ação do hipervigilante? Trazendo clareza e evidência, porque geralmente esse medo do risco, esse foco no negativo é algo em cima de suposições, né? Então eu trago para o concreto. Lembra que eu falei que os sabotadores estão lá no inconsciente, no mundo que é subjetivo? Eu trago para o consciente, para o objetivo, para o concreto. A pergunta a fazer é: qual a evidência que eu tenho de que isso, né, o pior, vai acontecer? Se eu tô saindo pro aeroporto com 3 horas de antecedência, se eu já olhei no Google Maps daqui da minha casa, no trânsito que tá nesse momento, vai levar 50 minutos, eu vou chegar lá com mais de 2 horas de antecedência, eu já fiz o meu check-in, eu não preciso despachar mal. Qual que é? Só se acontecer um acidente na rodovia e se acontecer mas aí não vou ter como nem viajar, nem preciso ficar com medo, né? Mas assim, qual a evidência para que eu tenho? Qual que é o fato concreto para fazer eu acreditar que isso vai acontecer? Né? Então, por exemplo, às vezes fala, não, eu não vou comprar tal curso, não vou entrar para aquela oportunidade ali, porque pode ser que eu perca meu dinheiro e não tenha resultado. Tá, qual é a evidência que você tem que isso vai acontecer? Isso é um fato ou é uma voz na sua mente? Né? Porque às vezes, mesmo que você não tiver um resultado imediato, com certeza você pode aprender alguma coisa que você não sabe. Você pode conhecer pessoas que talvez de outra forma você não conheceria. Né? Então, sempre tentar ver qual que é o lado positivo e se aquilo que você realmente está com medo, se faz sentido, se é algo concreto, né? Se tem base em um fato ou em uma percepção. E segunda coisa é a clareza. Então, assim, beleza, tá bom. Pode ser que eu perca o voo. Tá. E se o que de pior pode acontecer se tudo der errado, né? E o que eu faria a respeito? Tá, beleza, perdi o voo. E se eu perder o voo, o que de pior pode acontecer? Ah, eu tenho que pagar outra passagem cara. Tá, mas se eu já identifiquei que o tempo que eu tenho é suficiente, o tempo que eu tenho medo. Agora, por exemplo, se eu pensar assim, nossa, mas e se eu lançar meu grupo de emagrecimento, né? Um medo que muita gente tem. Ah, eu quero lançar um grupo, mas tô com medo. O que de pior pode te acontecer se você lançar um grupo? O que de pior pode te acontecer? Uai, pode acontecer de não vender nada. Ou pior, pode acontecer de vender 2, 3. Como que eu vou fazer um grupo de 2 ou de 3? Cancela. O que eu faria a respeito se eu só vendesse 2 ou 3? Cancelaria. Fala, eu vou ter que adiar e tal, devolve o dinheiro, beleza, bonitinho. E agora sim, tá, mas aí é onde você para e pensa. Esse pior cenário, ele vai ser pior do que o que você está vivendo hoje? Ou vai igualar? Ou vai ser melhor? Às vezes pode acontecer do pior cenário ser até melhor do que o que você vive hoje. Por quê? Porque para lançar o grupo, por mais que você não tenha vendido, você precisou fazer live, você precisou ficar alguns dias bem consistentes na rede social, você precisou sair da sua zona de conforto e com certeza você aprendeu alguma habilidade. Então, mesmo que não tenha vendido nada, ter saído da inércia e entrado em ação foi melhor ou pior? Seria melhor ou pior do estado que você está hoje? Então, muitas vezes a gente para e pensa, nossa, o medo que eu tô, se o pior acontecer, ainda vai ser melhor do que eu continuar do jeito que eu tô. Né? Então, observa e rotula, tá? Quarto sabotador é o inquieto. Gente, o inquieto é um saco. Às vezes eu tenho ele alto. E, nossa, esse é tão bom se a gente estivesse sempre atento e identificasse de cara, né? Mas às vezes a gente leva um tempinho pra perceber e voltar pro centro, né? O inquieto é aquele que te faz começar um monte de coisa, mas terminar quase nada. Muitos começos, poucos términos. É o inquieto que te mantém sempre ocupado, mas não produtivo. Você vai estar sempre se ocupando, mas não vai estar fazendo aquilo que vai te trazer resultado, né? Se ocupando com coisas que não trazem resultado para você, que não são importantes, geralmente. E ele te faz perder o foco, tanto em coisas quanto em relacionamentos, que às vezes realmente importam. E qual que é o medo, né, do inquieto? O medo do inquieto é o medo de perder oportunidades, tá? Então, às vezes você deixa de fazer algo importante
Por exemplo, eu decido que eu vou fazer um lançamento de um curso. Mas aí, igual eu dei o exemplo numa live que eu fiz antes de ontem, né? Que eu comentei que lá na escolinha do meu filho, eu fui convidada para ser nutri, enfim, da merenda escolar da escola, né? Do período integral lá, de fazer a consultoria, para fazer os cardápios e tal. Eu não aceitei, porque poderia ser uma grana extra que ia entrar. Mas você entende que ia tirar um pouco do meu foco, do meu lançamento, daquilo que realmente traz resultado para mim, um resultado concreto, algo que vai ser, né, muito maior do que um negócio desse. Então, às vezes, a pessoa que não quer perder a oportunidade, ela quer abraçar o mundo. Só que ela não faz nada direito. E aí ela desiste no meio do caminho. Ela começa uma coisa, para, começa outra, para, e acaba que não tem resultado em nada. Qual que é o exercício para minimizar a ação desse inquieto? A Izzy falou que tem ele alto, né? Izzy, uma coisa que eu tô fazendo, tá? Que assim, como eu tô com a No Milk, com a Realiza Nutri, com lançamento, com mentoria e andamento, e fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, eu vi que eu estava inquieta. Às vezes eu tava gastando tempo com a coisa que não era tão importante, e a outra que era importante eu tava procrastinando. Colocar um foco para cada dia. Não falo só um, mas você pode colocar uma lista de 3 prioridades. Então, o que eu faço? Todos os dias antes de dormir, eu falo amanhã qual é a prioridade. A prioridade, gente, pelo menos uma das 3 prioridades tem que ser uma atitude, uma atividade que te traz resultado, tá? Resultado profissional. Então, assim, uma das minhas prioridades do dia sempre, fazer a live matinal e escrever mais um pouco do curso, da atualização do curso, porque geralmente eu escrevo tudo e depois eu gravo de uma vez. Então, eu continuar escrevendo o curso, tá? Essas são 2 prioridades que eu tenho todo dia, pelo menos um pouco eu tenho que sair do lugar. A outra prioridade, meu treino. Pronto. Se eu conseguir fazer a live, por que eu coloquei cedinho? Porque é um horário que eu fiz, eu já sinto que sim, missão cumprida. Então, coloca como uma das primeiras coisas do dia, tá? Coloca logo no início. E assim, o que vier depois são tarefas. Por mais importantes que sejam, são tarefas. Entende? Toda demanda que vier, que não vai te trazer um resultado igual o treino, pra mim, nossa, gente, eu não lembrava o quanto era importante. Agora que eu voltei a fazer, eu falei, cara, eu preciso priorizar mesmo. Porque faz toda a diferença na minha produtividade. Faz diferença na minha, na minha disposição, sabe? Parece que meu dia flui melhor. Na minha saúde emocional, inclusive. Então, o treino é minha prioridade. A live matinal é minha prioridade. Se eu não fizer mais nada, se eu não postar nada no feed, se eu não fizer o Reels que eu tinha que fazer no dia, se eu não fizer aparecer nos stories, se eu não conseguir fazer mais nada, mas eu fiz a minha live cedo, pronto. A prioridade está cumprida. Entende? Então, assim, faz uma lista de apenas 3 prioridades e sempre se pergunte, sempre que você se pegar perdendo tempo, fazendo alguma coisa, fala assim, eu tô produzindo ou tô ocupando? Eu tô me ocupando. Se você vê que você tá sempre se ocupando, é o inquieto. Então, aí você observa, rotula, você vai ver que você já vai conseguir voltar pro foco. Não, o que era a minha prioridade mesmo? Deixa eu fazer ela primeiro, né? Quinto sabotador. Vou recapitular para quem tá chegando depois. A gente tá falando aqui de sabotadores, né? Que são nossos inimigos internos. Então, além do crítico interno, que fala que a gente não é digno de amor incondicional, sendo apenas quem somos, né? A gente tem mais 10 sabotadores. Então, aqui, o primeiro é um insistente, que é o sabotador que tem medo da crítica, que te faz ser perfeccionista, mas de uma forma negativa. Depois vem o prestativo, que é aquele que te faz falar sim para todo mundo, ter medo de falar não. Porém, o medo dele é da rejeição. E ele não te traz alegria, ele te traz aquela sensação de ressentimento quando a pessoa não retribui aquele favor, aquele sim que você falou para ela. Depois vem o hipervigilante, que é aquele que te coloca em estado de alerta e ansiedade intensa. Ele tem medo do risco, te faz perder a oportunidade, drena muito a sua energia. Depois vem o inquieto, que é aquele que te faz perder o foco. É o que tem medo de perder oportunidades, tá? Então você acaba fazendo nada importante, mas se ocupando o tempo todo. E depois dele vem o controlador. Controlador é outro que eu tenho que lutar contra também, principalmente nessa minha nova fase, né? Depois que meu casamento acabou e que eu passei a dar conta de tudo sozinha e tal. Então, agora o controlador às vezes fica querendo me fazer sofrer. O que ele faz? Ele gera nessa necessidade de ter tudo sob controle,
nada pode sair do seu controle. Gera também uma alta ansiedade, uma impaciência, não só com você mesmo, mas com seus resultados e com as outras pessoas ao seu redor. Ele tem dificuldade de delegar, é uma coisa que eu já sofri muito agora, a gente está trabalhando, né? Até porque eu estou percebendo que eu não dou conta de controlar tudo. Por que ele não delega? Porque ele não consegue confiar nos outros. Qual que é o medo do controlador? É o medo de perder o poder. E aí eu tento controlar as pessoas, eu tento controlar as circunstâncias, eu tento controlar situações que às vezes não dependem só de mim e eu sofro por isso, gera essa ansiedade, essa angústia. E muitas vezes também eu quero controlar os resultados. Por exemplo, aqui na No Milk, eu preciso tirar a No Milk do meu apartamento, eu preciso abrir uma loja. Mas eu não vou poder estar o tempo todo presencialmente na loja conferindo se meu cliente está sendo bem atendido, se o meu estoque está sendo bem utilizado, se não está tendo desperdício, se a qualidade do produto está legal. Eu não vou conseguir fazer isso. Então eu preciso eleger uma pessoa que eu confio e que vai fazer isso por mim. Mas caraca, quando eu penso isso, eu falo, ai meu Deus, mas será que eu vou aguentar? Mas se eu quiser crescer, eu preciso vencer esse sabotador, né? Então às vezes ele impede a gente de crescer. Ele impede que seus relacionamentos fluam, porque você quer controlar o outro, você quer que o outro esteja ali. Gente, se eu for falar desses sabotadores, dá pra falar, eu tô falando aqui voltado pro nosso sucesso profissional, mas dá pra trabalhar sabotadores pro emagrecimento, dá pra trabalhar quando fala de relacionamento amoroso. Gente, como esses sabotadores ferram com a vida de quem tá sozinho querendo um relacionamento. A gente quer controlar o outro, né, e a gente sufoca o outro. Enfim, o que fazer quando o controlador estiver alto? Primeira coisa, né? Observar e rotular quando ele aparece. Quando que ele aparece? Geralmente é quando você está muito atarefado, geralmente é quando tem uma ocasião, uma situação importante, né? Tem alguma situação específica, algum gatilho que desperta ele. E outra, qual é a evidência que eu tenho para acreditar que... E aí você coloca o pensamento que ele está trazendo para você. Né? Geralmente não vai ter nenhuma evidência, só, né, histórias da nossa mente. Certo? Então, controlador tem medo de perder poder. Controlador quer ter o poder nas mãos, mas a gente, muitas vezes na vida, a gente precisa abrir mão do controle se a gente quiser ser feliz. Né? Às vezes, esse controle, esse poder que a gente tanto almeja, tá atrapalhando a nossa própria felicidade, então não faz sentido. Às vezes a gente precisa soltar, deixar ir pra gente conseguir ser feliz. O próximo sabotador é o esquivo, e ele é terrível porque eu acredito que a maioria aqui deve ter ele alto de vez em quando, que ele é procrastinador. Ele evita as tarefas difíceis ou desagradáveis. Por exemplo, não sei se você já se pegou assim, mas eu falo, não, vou gravar vídeo pro canal do YouTube e tal. Aí eu falo, coloco na minha agenda, vai ser tal dia, tal hora. Cara, naquele dia, naquela hora, se qualquer pessoa falar assim, cara, vai lá no Detran resolver um problema pra mim, eu prefiro ir no Detran resolver o problema do que eu sentar e gravar o vídeo. Eu prefiro lavar uma pia de louça que posso lavar a qualquer hora do que sentar e fazer um negócio. Por quê? Porque é algo que vai me tirar da zona de conforto. Não hoje, né, pra mim. Mas para algumas pessoas, né? Na época que eu tinha essa dificuldade de aparecer em frente às câmeras, cara, eu preferia lavar um banheiro do que ir sentar para gravar um vídeo, porque era algo desconfortável. Então, sempre que você estiver diante de uma atividade que é importante, que você precisa fazer, mas que ela é um pouco desagradável e te tira da zona de conforto, o esquivo vai te falar assim, ah, mas pra que fazer isso agora? Assiste primeiro um pouquinho ali do Big Brother. Ah, dá uma olhadinha aí no seu WhatsApp, vai que o crush mandou uma mensagenzinha. Vai ver o que tá rolando ali no grupo. Aí quando você vê, ó, você passa um tempão ali e tá atrasando a conclusão daquilo que é importante. Porque o esquivo tá te falando, não faz aquilo que te tira da zona de conforto. Então o medo dele é o medo do confronto. É o medo de fazer aquilo que ele quer te deixar sempre numa situação gostosinha, confortável. Igual quando eu falo da piadinha lá do cocô, né? Que tava 2 pintinhos andando pelo pasto e aí veio uma vaca e fez cocô em cima deles. E aí eles ficaram lá embaixo do cocô e um olhou pro outro e falou, cara, vamos sair daqui que vai dar ruim, a gente vai morrer.
O outro, não, mas lá fora tá tão frio, aqui tá ruim, tá fedido, mas tá tão quentinho. Aí o outro cara vai dar ruim, não, mas tá ruim, mas tá quentinho. Aí vem a vaca, dá um passinho pra trás e pisa nele e mata. Né? Então, assim, às vezes a gente tá assim, eu sei que eu tenho que fazer tal coisa, eu sei que meu tempo tá acabando, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas deixa eu só olhar o Instagram aqui mais um pouquinho, deixa eu só entrar aqui no Big Brother rapidinho, né? E fica perdendo tempo com coisas inúteis. Nossa, é horrível. Ele te faz travar quando você tá sob pressão, principalmente. Você trava, você faz qualquer coisa, menos aquilo que é importante fazer. Aí drena sua energia. E quando você senta pra fazer, não rende. Porque ele tá drenando a sua energia. Enfim, como fazer para minimizar o esquivo? Sabe essa tarefa que é a mais chata, que é aquela que mais vai te fazer querer procrastinar? Coloca ela como a primeira do dia. É a primeira coisa que eu vou fazer. Se eu não fizer mais nada, eu só vou fazer outras coisas depois que eu fizer ela, entende? Coloca ela primeiro. Então, faça as tarefas difíceis ou desagradáveis primeiro, se livra. Depois o resto fica fácil. E se obriga a entrar em ação fazendo compromissos públicos. Por que eu falei, gente, eu vou fazer live todo dia às 7h30 da manhã? Porque a gente estava procrastinando. Desde que eu retornei aqui para o marketing digital, quantas vezes eu estava fazendo live? Agora vai ter toda semana à noite. E já tá tendo todos os dias de manhã. Mas assim, na base do feito é melhor que perfeito. Mas eu já coloco como a primeira atividade do dia. Levei o Romeu pra escola, não tem desculpa. Hoje o Romeu tá na casa do pai dele, né? Mas às vezes se eu estivesse aqui, eu já ia estar incomodada. Porque provavelmente ele ia estar entrando aqui, eu ia estar querendo, sei lá, ia estar me atrapalhando de alguma forma. Mas à noite é só uma vez na semana mesmo que eu consigo. Que é o dia que ele tá com o pai dele lá. Mas de manhã, eu deixei na escola, eu faço minha live. Não importa se eu tô descabelada, se eu sei o que eu vou falar, eu quero bater papo, eu preciso me relacionar com a minha audiência. Você, Nutri, precisa se relacionar com a sua audiência. Sem relacionamento não tem confiança. Não é videozinho, dublagenzinha no Reels que vai fazer a pessoa confiar em você. Muito menos post estático, post de carrossel somente. Reels e carrossel existe para atrair público, é boca de funil, no máximo meio de funil. É para atrair. Você pode até colocar conteúdos relevantes lá, como às vezes eu coloco aqui no meu também. Mas não é isso que vai determinar se a pessoa vai ter coragem de passar o cartão para você. O que determina conversão, conteúdo que converte, que vende, é conteúdo longo. Conteúdo rápido, curto, atrai a atenção. Talvez traz novos seguidores. Mas a pessoa só compra se ela confiar. E ela confia quando ela relaciona, né? Então, fazer live todo dia, gente, é importante para estreitar o relacionamento. Né? Às vezes eu tenho dificuldade ainda de mostrar minha rotina, até porque eu faço tanta coisa que não dá nem tempo de pegar o celular. Mas ali de manhã, quando eu comento o que aconteceu na academia, o que aconteceu ali na escola do meu filho, quando vocês me veem vestida pra academia, meio descabelada, cara de quem acabou de acordar, vocês veem, gente, é uma pessoa igual a mim, né? É um ser humano normal, ela existe, não é um fake de filtro do Instagram. Então, isso gera confiança, né? Então, assim, fica a dica pra vocês, né? Eu tô compartilhando isso. Que fazer live pra mim era uma coisa que eu ficava procrastinando e agora eu fiz isso. Me obriguei a entrar em ação fazendo compromisso público. Por que eu falo pra você? Cara, coloca uma série aí de conteúdo, ou então coloca sei lá, põe um post aí, live toda quinta, toda quarta, igual eu coloquei no meu canal no YouTube. Agora toda quinta vai ter vídeo no YouTube, né? A gente tá trabalhando pra isso. Pra quê? Esse compromisso é público, eu vou ficar com vergonha quando não tiver. Pode acontecer de dar erro, mas é melhor eu já me antecipar, já gravar uns vídeos a mais, né? Pra garantir que eu vou cumprir aquele compromisso público, porque isso aí já mexe com a honra, né? Então fica a dica, se você tá com esquivo alto, coloca aquilo que é importante, que você tá procrastinando pra ser a primeira coisa do seu dia e se obrigue a entrar em ação fazendo compromissos públicos, ok? Estão gostando, gente? Quem tá aqui desde o começo tá curtindo? Porque eu sei que muita gente entrou, muita gente saiu. Mas eu quero saber quem tá curtindo. Dá uns coraçõezinhos aí, deixa eu ver. Eu acho esse conteúdo sensacional, sabe por quê? Tira da gente aquele peso de que assim, eu não sei fazer nada, eu que sou ruim, sou eu que tenho defeitos. E não, você vê que não é você, é a sua mente. Sua mente não é você, sua mente faz parte de você. E dentro da sua mente moram esses sabotadores. Então quando você percebe assim, não, isso não sou eu, você consegue se distanciar dessas vozes. Gente, é libertador, não é verdade? Que agora eu já sei como agir em relação a isso.
Isso é muito interessante. É na prática que vocês vão ver o quanto isso faz diferença no nosso dia a dia, quando a gente está presente para isso, tá? Quando tá no modo automático, você nem percebe os sabotadores lá te fazendo de cavalinho. Vamos lá que tá acabando. O próximo sabotador se chama hiperrealizador. Eu já tive ele nota 10, assim, por muito tempo. Sabotador e esquivo. Gente, quando tá o hiperrealizador e o esquivo tá evitando as tarefas desagradáveis. E o hiperrealizador, ele tem aquela dependência de desempenho e realizações constantes. Então, ele te impede de descansar. Então, ao mesmo tempo que você está procrastinando o que é importante, você não para de trabalhar. Cara, você fica totalmente travado. É um travando o outro. É um inferno quando a gente tá com esses dois altos. A Juliana falou que tá rindo de nervoso que tem todos. Eu já tive todos também. E assim, fica tranquila, tá? Porque quando você começa a focar em baixar um, automaticamente vai baixando o outro. O que acontece, gente, com o hiperrealizador? Eu tenho que me policiar para não sofrer com ele. Lembra que eu falei que quando a gente é empreendedor, e vocês sabem, né? Provavelmente a maioria de vocês também são autônomas, empreendedoras, pessoas que não têm uma renda fixa, certo? Então é como se a gente medisse o nosso valor pelo nosso faturamento, pelos nossos resultados, pelo nosso reconhecimento. Então é como se eu dependesse de desempenho e realização constante para ter respeito e validação próprio, ou seja, não é do outro. Eu não estou fazendo isso para minha mãe achar bonitinho, mas se eu não tiver resultado, é como se eu perdesse a moral comigo mesma. Eu não me respeito, eu me sinto a bactéria do cocô do cavalo do bandido. E quando meu faturamento baixa, esse sabotador faz vrau em cima de mim. Eu preciso ficar muito presente para entender isso e não deixar essa voz me paralisar de vez, né? E porque ele te impede de descansar. Às vezes você sente culpa de sentar para assistir meia hora de Netflix com seu filho, porque tá ali assim, cara, olha o seu faturamento, olha os seus boletos. Era para você estar fazendo o seu curso. Por que você tá fazendo sentado na Netflix? Você acha que tá podendo, sabe? Te impede de descansar, você sente culpa de sei lá, de tirar um final de semana para descansar, para passear, você tem desculpa de dormir um pouquinho a mais, né? Então é horrível, esse sabotador ele te faz uma escrava de si mesma. E assim, o pior é que quando a gente está trabalhando desse jeito, não rende, porque ele drena a nossa energia. Então, por mais que você não descansa, ao mesmo tempo você também não produz. É um inferno, literalmente. Qual que é o medo do hiperrealizador, gente? É o medo do ócio. Eu tenho medo do ócio. Porque eu acho que eu preciso de resultado constante para eu mesma me dar valor, para eu mesma ter o meu respeito próprio. Não é meu próprio, é do meu crítico, entende? Agora a gente consegue diferenciar as vozes, mas geralmente é o crítico que tá ali gritando, porque você não tá tendo resultado e o hiperrealizador vai juntinho, né? Abraça o crítico e vai os dois ali te fazer sofrer. Bem, é o mesmo exercício que a gente faz com o esquivo, tá? A diferença é que o esquivo, na verdade, com o esquivo não, é com o inquieto. Estabelecer prioridades e prestar atenção e rotular, né? E perceber que tá tudo bem. Lembra da fotinha de criança? Cara, tá tudo bem. Eu sou foda, não é o que tá na minha conta bancária que determina a pessoa que eu sou, não. Não é isso que determina meu potencial, não. Né? Às vezes nesse momento deu uma queda, é normal, é a sazonalidade. Ou então foi a própria procrastinação, a própria falta de foco. Mas é uma coisa que dá pra reverter. Eu tenho conhecimento suficiente, eu tenho capacidade suficiente pra isso. Então é você voltar pra você mesmo e com mais empatia, sabe? Se acolher, observar e rotular, né? Também, como eu falei lá no início, que isso vale pra todos os sabotadores. O próximo e penúltimo, tá? Tem só mais dois. O próximo é o vítima. Opa! O sabotador vítima. Ai, gente... Eu nunca tive o vítima alto e eu tenho uma falta de paciência com vítimas, mas eu sei que muita gente tem ele alto e é triste ser uma vítima. Na verdade, todos os sabotadores são tristes, tá? Mas é porque vítima acaba com a sua autoestima, deixa você uma pessoa emotiva e temperamental como forma de ganhar atenção. Sabe aquela pessoa, ó céus, ó vidas, que se faz de coitada, mas na verdade o que ela quer é atenção, né? Ela quer afeto. E aí, o foco dela, interno, é em sentimentos dolorosos, sabe?
Ai, Deus, a minha mãe, gente, a minha mãe tem esse sabotador super forte. Então, assim, quando eu vou ouvir o áudio dela, eu já acelero em 2 vezes, que ela fica, oi, minha filha. Às vezes ela manda um áudio assim, oi, minha filha, bom dia. Ah, deixa eu te falar, nossa, eu tô passando tanto mal hoje, não sei o que. Tipo assim, ela, na verdade, o que ela quer falando daquele jeito ali? Ela quer atenção e afeto. Hoje eu consigo ser mais carinhosa, acolher. Eu sei que é isso que ela quer e ela não tem conhecimento desses trem aqui, então eu que tenho que entender. Mas antes eu perdi a paciência. Falava, ai mãe, isso é dramática demais, isso aí não é nada, esse problema aí é à toa, coisa fácil de resolver. Às vezes eu era grossa com a minha mãe, por quê? Meu hiperracional, que é o próximo sabotador, estava alto, e o da minha mãe vítima, hiperracional com vítima, não dá certo. Tá? Mas o vítima tem tendência a se martirizar. E a autoestima do vítima é ó, lá embaixo. Então eles acham que ele é o escolhido do universo para tudo dar errado só para ele, que tudo de ruim só acontece com ele, né? Ninguém olha pro lado para ver que com outro, com coleguinha também tem as mesmas dificuldades, né? Mas ele acha que ele é o único coitadinho da rodinha. Juliana, graças a Deus, né? Pelo menos esse não tem. Esse aqui também eu nunca tive, não. Pelo menos assim, não tão alto, né? Em alguns momentos, talvez ele apareça, mas não a ponto de me atrapalhar na vida profissional. O medo do vítima, sabe qual que é? Medo da responsabilidade. Então ele tá sempre, ai, coitadinha de mim, ah, foi a culpa do outro, o outro que fez isso comigo, ah, o mercado, né? Ah, é a blogueira que tá me tomando meus clientes. Eu não consigo ganhar dinheiro na nutrição porque a blogueira ganha dinheiro no meu lugar. Eu não consigo ter resultado porque a esteticista passa dieta no meu lugar. Mas a pessoa não vai lá, né? Pegar a responsabilidade de fazer dar certo, de ir lá fazer o que a blogueira faz. Vai aparecer todo dia, mostrar a sua rotina, se conectar com a sua audiência igual a blogueira conecta pra ver se você não ganha dinheiro também. Né? Ao invés de ficar olhando pro lado e falando, ela tá tomando meu espaço, entendeu? Eu gosto de dar, surra nos vítimas. Porque é isso, é medo da responsabilidade, né? Então fico tentando colocar a culpa do meu insucesso em tudo menos em mim. Então, a melhor forma é choque de realidade, que igual eu falei agora, é a blogueira. Então, a blogueira tá tomando seus clientes porque ela tá vendendo mais do que você. Você faz o que a blogueira faz? Você se expõe do jeito que ela se expõe? Você se dedica à sua audiência igual ela se dedica? Choque de realidade. A pessoa, não. O que você tá fazendo para ter resultado? Nada. É a blogueira que tá tirando seus clientes ou é a sua preguiça, a sua falta de coragem, é o seu medo de aparecer, o seu medo de sair da zona de conforto? Então, quando você vai dando choque de realidade, a pessoa volta pro eixo. Né? Então, você mesmo pode se fazer. Qual que é a evidência? Isso é um fato ou é uma percepção minha? Né? Ah, fulano fez isso, é sempre assim comigo. Tá, isso é um fato, é sempre com você? Ou é só uma percepção, uma historinha que sua mente está te contando? E aí você consegue ir baixando essa voz. Aí você tá falando assim, e esses sabotadores não permitem ouvir o outro. Não permite mesmo não. Às vezes você fica, né, imerso ali nos seus pensamentos. Aí a Mônica falou, comecei a seguir a Virgínia essa semana pra me inspirar. É isso aí. Gente, a gente tem mais é que ser blogueira mesmo, tem mais é que perder o medo mesmo, tem mais é que se conectar. Já viu que a gente ama saber das fofocas, das coisas que acontecem? É fácil? Não é. Eu não tenho facilidade nenhuma ainda de me expor assim na vida pessoal. Ainda é muito difícil. Mas, aos pouquinhos a gente vai se soltando, né? O importante é você estar pelo menos gerando valor para sua audiência. Pelo menos. Você não quer aparecer, se expor, se conectar igual blogueira? Pelo menos seja relevante e útil para essas pessoas. E esteja com constância. Constância. Não é fazer hoje, eu fiz essa semana, não consegui captar nenhum cliente, não vou fazer mais. Não é, gente. É constância. É com o tempo, né? O último sabotador é o hiperracional. O hiperracional, ele faz... Eu já tive esse probleminha, porque eu sou leonina também, e no teste diz que eu sou alto D, que é um perfil que... Vocês vão entender depois, uma hora eu explico. Mas um perfil dominante, para quem é coach aqui vai entender o que eu tô falando. Era um alto D lá em cima, então... Eu parecia ser uma pessoa muito arrogante. Principalmente na época que eu trabalhava na Oi, que eu era supervisora, muita gente tinha medo de vir pra minha equipe, que achava que eu era uma bruxa. E eu era super de boa com os meus atendentes, super parceira. Mas eu tinha aquela cara ruim, minha postura, assim, minha forma de falar e tal. Por quê?
Por conta disso tudo, né? Pelo fato do teste diz lá do perfil de dominância, né? Ser muito alto, e o hiperracional, às vezes, também tá muito presente, porque eu era muito focada nas metas, mas enfim. A razão, quando a pessoa tá com um hiperracional muito elevado, a razão sobressai a emoção. Então, eu não consigo ter pena do outro. Por exemplo, vamos supor, quando eu era supervisora lá da Oi, uma atendente virava e falava assim, super, que eu era supervisora, né? Chamava de super. Super, tô muito mal. Eu não vou conseguir trabalhar hoje porque o meu cachorro adoeceu e ele tá passando mal e eu preciso levar ele no veterinário e eu não vou conseguir atestado. O que você faz pra mim? Se o meu hiperracional tivesse alto, eu ia falar assim, não, pelo amor de Deus, não tô acreditando que você tá falando que não vai vir trabalhar por causa que seu cachorro tá doente. Não, você não tá brincando, não. Você tá precisando trabalhar mesmo, não. Vai levar advertência. Nunca fiz isso, tá, gente? É um exemplo, que até porque eu sempre tive cachorro. Mas assim, sabe quando a pessoa não consegue se colocar no lugar da outra, que as emoções das outras pessoas, pra ela é nada, porque o racional dela se sobressai à emoção e é impaciente com a emoção dos outros? Às vezes algo que pra mim é super fácil de contornar, por exemplo, um cliente me xingou. Pra mim, eu tô nem, ele não tá xingando a Sara, ele tá xingando a atendente da Oi. Ele não me conhece, como é que ele tá me xingando? Mas pra outra pessoa, aquilo era o fim da picada. A pessoa chorava, tinha que ir embora, ficava mal, tinha que pegar atestado quase. E eu ficava, nossa, que frescura, o hiperracional, que frescura, a pessoa só não quer trabalhar, né? Porque tem paciência com as emoções do outro. E isso é ruim porque limita a sua profundidade e flexibilidade em relacionamentos. Geralmente o hiperracional ele afeta muito os relacionamentos. É um sabotador que tem medo de sentir as emoções. Não é que essa pessoa não sente emoções, mas é como se ela se escondesse, sabe? Cebola, que ela coloca várias camadas assim e se esconde. Ela tem as emoções lá dentro, mas ela não quer mostrar, ela tem medo de sentir aquilo, então ela se blinda, né? Então atrapalha muito a questão dos relacionamentos. O exercício é procurar sempre se colocar no lugar do outro, né? Tentar desenvolver empatia, sempre observar e rotular, como eu falei lá no início. E aí, gente, uma vez que a gente entende que todos esses sabotadores, desde o crítico interno até o hiperracional, todos eles têm origem em um medo. Empório perguntou se eu sou capricorniana, eu sou leonina. Sou leonina e meu mapa astral quase todo é leão, sabe? Até queria ser capricorniana, viu? Mas eu não. Enfim, vamos lá. O medo, anota aí. O medo tem medo da clareza e o medo tem medo da ação. Então, como eu posso dissipar o medo? Gente, medo, geralmente ele vem quando algo é meio que desconhecido. Eu não sei o que pode acontecer. Então, minha mente está tentando me proteger. Vai que tem algo ruim ali me esperando. É como se eu estivesse no escuro. Quando os sabotadores estão altos, eu tô com medo. E quando eu tô com medo, é como se eu estivesse no escuro que eu não consigo ver o meu próximo passo que vai acontecer. Isso me dá medo, pânico. Só que se eu acendo uma vela, eu já vejo onde eu posso pisar. E eu dou mais um passo com a vela na mão, né? Ou seja, a clareza dissipa o medo, né? Então, uma das formas de lidar com o medo é gerando clareza. E aí eu te pergunto, qual o seu maior medo hoje? Sara, eu tenho medo de vender um grupo de desafios. Por quê? Qual é o seu maior medo? É medo de não vender? É medo de não conseguir gerar resultado para as pessoas? É medo da exposição que você vai precisar passar para conseguir vender? É medo de, sei lá, de sair da sua zona de conforto? É medo de quê? Então, coloca aí, diante da situação que você esteja querendo enfrentar, tá? Eu quero abrir um consultório, tô com medo de sublocar uma sala e tal. Qual que é seu medo? É não ter dinheiro para pagar o aluguel? É não conseguir captar cliente? Coloca qual é o medo, beleza? Definiu qual que é o maior medo? Aí você vai perguntar o seguinte: o que pode acontecer se tudo der errado? Imagina o pior cenário. Nossa, eu tenho muito medo de lançar um grupo de desafios e não vender nada. Já pensou que vergonha? O que as pessoas vão pensar? Tá, beleza. Agora se imagina, fui lá, fiz um monte de live, de post, de story, fiz um maior barulho e não vendi nenhum. O que de pior pode me acontecer nesse cenário?
que, Nutri, de pior que pode te acontecer se não vender nada? Aí você imagine como seria a sua vida se o que você mais teme acontecer. No caso da Valdicineia, alugar uma sala e não conseguir captar clientes. Tá, vamos supor que isso aconteceu, Valdicineia. Você alugou a sala e não conseguiu captar clientes. O que de pior pode acontecer? Você devolver a sala, não é? Você vai ficar frustrado, óbvio, vai vir sentimentos negativos de frustração, incapacidade e tal. Mas o que te dói mais? Continuar igual você tá, sem saber que pode, da mesma forma que pode acontecer de você lançar um grupo e captar ninguém, pode acontecer de você lançar e se surpreender e captar um monte de gente, lotar esse grupo. Pá, 20, 30 pessoas no primeiro grupo e você faturou uma bolada. Já vi muitos casos assim, de gente lançar assim, vou ver o que dá e, meu Deus, eu já tô com 30 inscritas. Já aconteceu em mentoria. Né? E pode acontecer, né, de você alugar e de repente você começar a fazer coisas que você sabe que tem que fazer para captar clientes e começar a fluir. Mas qual que é pior? Ficar na inércia, na dúvida, será que vai dar certo? E eu vou continuar do jeito, se eu não sei se vai dar certo, eu vou continuar do jeito que tá mesmo. Ou tentar e correr o risco de dar certo, ou de voltar para a estaca onde você tá. Né? O que dói mais? O pior cenário, o cenário atual, ou fazer o que tem que ser feito para construir o futuro que você deseja, para conquistar o objetivo que você deseja. Às vezes, fazer o que tem que ser feito vai doer, porque vai me tirar da zona de conforto. Eu vou ficar com vergonha de fazer live. Igual na minha primeira live da manhã, eu falei por alguns minutos sozinha. Não tinha ninguém. Mas a gente sempre lembra, gente, live tem como deixar gravada. Então, se ninguém vê, eu vou continuar falando como se tivesse alguém vendo, porque na hora que estiver gravada, as pessoas vão ver. Teve momentos que eu fiquei sozinha e eu já estava preparada para isso, porque minha audiência aqui ainda tá voltando a se acostumar comigo, né? O Instagram ainda tá voltando a ser meu amigo, porque o algoritmo ficou meu inimigo depois que eu fiquei um tempão postando só coisa pessoal. Então eu sei que meu alcance tá ruim. Eu sabia que não ia bombar minhas lives assim de cara. O negócio é continuar, é a constância, né? Mas qual que é o pior cenário? É eu ficar parada, não vou fazer porque rodei na minha audiência, tá uma bosta no meu Instagram. Ou eu vou me colocar no cenário e correr o risco de alguém me ver e gostar e querer acompanhar e compartilhar e com o tempo isso ir crescendo e o meu Instagram voltar a ser o que era há 2 anos atrás, né? Então, clareza. Quando você para e pensa, cara, o que de pior pode me acontecer? E você vê que o que de pior pode acontecer não é um bicho de 7 cabeças, não é algo que tá pior do que a sua situação atual, acabou o medo. Não, vou tentar. Se der errado, o máximo pode acontecer eu voltar pra trás. Não deu certo, vou procurar um emprego. Não deu certo, eu vou tentar de outro jeito. Né? Dessa vez não deu certo, eu vou fazer algo diferente agora. Né? Mas é melhor do que ficar na incerteza da inércia. Né? E se sentindo, com essa ansiedade que é horrível, gente. A gente tá estagnado. Quando a gente entra em movimento, por mais que não dê resultado, você tá em movimento, você sente que você tá evoluindo. Por quê, gente? O resultado, até quando ele é negativo, ele te ensina. A gente está sempre aprendendo, sempre. A gente sempre aprende quando a gente se coloca em ação. Quando a gente faz algo diferente. Você aprende uma habilidade ou você aprende o que não dá certo. Olha, fazendo daquele jeito ali eu já sei que não rola, então vou tentar uma outra estratégia. É aprendizado. Agora ficar na inércia, só pensando o se, lembra do crítico interno que adia sua felicidade? Mas e se não der certo? Mas e se? Né? Então, você vai ficar lá sofrendo na infelicidade, porque você nem tentou. Então, medo tem medo da clareza, né? Porque no medo a gente tá num escuro, acendi a vela, pronto, eu já sei o meu próximo passo, eu já sei o que eu posso fazer. E outra coisa que tira o medo, né, que minimiza e faz a gente agir diante do medo, é a ação. O medo tem medo da ação. Então, encarar medo através de ações é quando você faz o seguinte: você começa a dar nome quando o sabotador aparece. Ó o crítico interno, falando, mas e se eu lançar o grupo e não ter ninguém inscrito? E se eu comprar o curso e não conseguir ter retorno e gastar um dinheiro à toa que eu podia ter gastado com as brusinhas ali na Renner? Porque às vezes a gente não tem coragem de comprar um curso, mas a gente compra as brusinhas que nem precisa. Né? Então tá, aí apareceu o sabotador. Você deu o nome, é o sabotador, beleza. Não vou te dar ouvido não. E aí você pode criar um diário de bordo. Sempre que você sentir, por exemplo,
Quem tá aí com o... Ai, vamos colocar o hipervigilante alto. É aquele que dá aquela sensação intensa de ansiedade. Tá naquela sensação de ansiedade, aquela angústia, aquela tensão, aquela agonia, né? Que aquela ansiedade traz. Para e pensa. O que tá acontecendo agora que esse sabotador apareceu? O que tá acontecendo? Eu tô pensando em lançar um grupo. Tô com medo, né? Ele te atrapalhou? Ele te fez paralisar? Ou ele te fez, apesar dele você agiu? Aí ele me atrapalhou, porque eu procrastinei, fiquei estressada, ao invés de trabalhar eu fui dormir, fui descansar, que a minha mente parecia que ia explodir. Tá, então o que você fez? Fui dormir. Beleza, então da próxima vez que ele aparecer, o que você vai fazer? Se você percebe que ele vem toda vez que você quer fazer algo em prol do seu grupo, é sinal que ele está tentando te atrapalhar a lançar seu grupo, porque você está com medo de tudo dar errado. Mas se você já gerou clareza no passo anterior, você já vai ver que isso já vai diminuir. E aí, a próxima vez que ele aparecer, você já vai ficar mais consciente. Opa, é o hipervigilante. Aí você vai fazer o exercício que eu falei, né? Traz evidência. Qual é a evidência que eu tenho que isso que eu tô com medo vai acontecer? Qual é a prova? Qual é a garantia que isso vai acontecer? O pior cenário? Nenhuma, porque pode acontecer o pior, mas pode acontecer o melhor. Vamos focar no melhor? Então eu vou fazer mesmo assim. E aí você vai anotando no diário de bordo que você vai ver que aos poucos você consegue vencer, né, esses sabotadores, tá? E agora, para finalizar, eu quero falar um pouquinho do sábio. Joana gostou da analogia da vela. É isso aí, clareza, né, gente? Opa, toda hora eu chuto meu ring light aqui. Clareza é tudo. Gente, o sábio é a nossa parte mais profunda e inteligente do nosso ser. É aquilo que tá na gente quando a gente é criança. Às vezes eu vejo o Romeu, gente, é a pura expressão do amor, da plenitude, né? É aquela pessoa assim que é curiosa. Quais são os sentimentos que o sábio traz? O sábio não traz nenhum sentimento negativo. O sábio sempre traz pra gente sentimentos positivos. Então, quando você tá se sentindo bem, a sua mente já tá trabalhando no modo sábio. Quais são os sentimentos do sábio? Curiosidade. Então, eu vou lançar um grupo. Eu nunca lancei, mas vamos ver o que vai dar? Vamos ver será quem é que vai entrar no meu grupo? Será que vai entrar amigas? Será que vai entrar pessoas que eu não conheço, que eu nunca vi? Pessoa que me segue aqui que eu nem conheço? Será que vai dar certo isso? Será que vai entrar indicação de alguém? Sabe, é curiosidade, não é medo. É curiosidade, é tipo assim, nossa, vamos explorar, né, esse mundo. O que essa experiência tem para me trazer? Compaixão. O sábio, ele te traz sentimento de compaixão, só por si e pelos outros também, né? O sábio, ele te traz a sensação de criatividade, ele aumenta a sua criatividade, a sua sensação de alegria, de paz. Então, quando você fala que vai fazer algo novo, fala, nossa senhora, eu vou ajudar pessoas. Eu vou ser a blogueirinha agora na internet. Meu Deus, isso é novo pra mim. Será que vai dar certo? Será como é que vai ser essa experiência? Será que eu vou me adaptar? Qual personagem eu quero ser? Vou vestir uma roupa de uma personagem na hora que eu for pra frente das câmeras pra eu não ficar com vergonha, né? Então, a pessoa que tá com o modo sábio, ela encara as novidades da melhor maneira possível. Não existe isso, como se algo estivesse colocando a sua vida em risco. Isso é sabotador puro. Não tá correndo risco de morrer, não. Né? Isso aí foi útil lá no início, quando você era uma criança, mas agora você é um adulto, você sabe se defender, você sabe onde você pode pisar, onde você não pode, né? Então, quando você está do lado sábio, você enxerga qualquer desafio de duas maneiras. Só existe duas maneiras de ver qualquer situação, por mais negativa que ela seja. Você pode estar na merda, no fundo do poço, no chão, que naquela situação, qual que é o sentimento que vai vir? Ou isso é uma oportunidade, ou isso é um presente. Tudo que te acontece quando o sábio está tomando conta da sua mente, você vai conseguir enxergar como um presente ou como uma oportunidade. Por exemplo, gente, a alergia do meu filho. Eu descobri a alergia do Romeu, ele tinha 2 meses. O dia que eu fui trocar a fraldinha dele, eu vi uma rajinha de sangue pequenininha. Beleza, já fiquei preocupada. O doutor falou, olha, pode ser a reação da vacina, mas pode ser a alergia ao leite. Tira o leite e derivados por alguns dias, depois reintroduz. Retirei. Quando eu reintroduzi, ele fez uma jarra de sangue no cocô. Gente do céu, meu chão caiu ali. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Naquele momento eu sofri. Mas pra mim foi
uma dádiva, uma oportunidade. Por quê? Evitou do meu filho comer porcaria nos primeiros 2 anos de vida, porque as pessoas tinham medo de oferecer coisas pra ele, porque não sabia se ele podia, porque eu punha medo em todo mundo. Então a introdução alimentar dele foi, totalmente sob meu controle, eu adorei. Vó, não teve vó, que bisavó, tia, que sabotou, porque elas tinham medo da alergia. Surgiu o meu negócio, gente. Eu já apareci na televisão não sei quantas vezes aqui na minha cidade, sabe? O povo me conhece, a dona da Nomil, que é a pessoa que resolve o problema das mães que amamentam. Porque o meu negócio é dar doce gostoso pra mãe que amamenta. Eu não penso na alimentação das crianças não, porque tem açúcar, tem farinha de trigo mesmo, porque meus doces são gostosos. É pra matar a vontade de comer doce sem dó, na TPM, sabe? Aquele dia... É assim, porque o que eu quero é que a pessoa que amamenta uma criança alérgica tenha segurança e tenha esse, né, esse desejo atendido. Porque, nossa, eu sofri demais 2 anos sem poder comer doce. Mas vocês entendem o quanto de oportunidade a alergia do Romeu me trouxe? Agora, se eu tivesse me colocado só no papel de vítima, ai meu Deus, meu filho é alérgico, e ficado nessa a vida inteira, né? Mas eu consegui trazer uma situação ruim como um presente e uma oportunidade, tá? Outro sentimento que o sábio traz é a determinação. A gente tem uma determinação consciente em meio à maior das crises. Não importa se você tá sem dinheiro, não importa se você tá passando por alguma dificuldade, se é uma questão de saúde, se tá com qualquer problema, você vai ter determinação. Aquilo que você quer, você vai dar um jeito de conseguir. Gente, é incrível. Quando a gente tá assim, a nossa vibração eleva, né? Porque, como eu falei, os sentimentos que dominam em nós naquele momento é sentimento de amor, de alegria, de paz. São sentimentos que têm uma vibração alta. E quando você tá com a vibração alta, você se conecta com as coisas boas. Então, você consegue atrair pessoas que te ajudam, né? Carol Cruz tá aqui, né? Vendo? Ela tava comentando agorinha. A Carol foi uma pessoa que, cara, ela me achou do nada. E pensa numa bênção na minha vida. Sou muito grata pela oportunidade que a gente tá tendo de trabalhar juntas, porque sozinha aqui no marketing digital eu não sabia como que eu ia fazer pra me destacar. E assim, já fiz muito teste com a agência, tive problemas e tal. E dessa vez eu consegui uma pessoa que me encontrou e que, assim, é uma pessoa super capacitada e que tá fluindo o nosso projeto e que eu sei que a gente vai longe adiante. Então, assim, quando a gente tá com a vibração alta, não importa se eu tô... A Carol tá aqui ainda. Não importa se eu tô passando por alguma dificuldade, a oportunidade já te encontra, porque a sua vibração tá alta, então a gente atrai coisas boas, entende? Então, a determinação tá alta, independente da crise, do momento que você tá passando. E você consegue trazer pra você, pra sua vida, as pessoas certas que vão te ajudar a conquistar aquilo que você tá buscando. A sensação que o sábio traz é que você é digna de amor incondicional. Não importa se você tá ganhando dinheiro, se você tá sem dinheiro. Não importa se seus seguidores estão engajando, se não estão engajando. Não importa. Não importa, nada importa. O simples fato de você estar aqui nesse mundo te mostra que você é digna de amor incondicional. O simples fato de você existir, você é digna do seu próprio amor e do amor das outras pessoas. Você é digna por quem você é, não pelo que você tem, nem pelo que você faz. Né? Diferente do crítico, que já coloca condição pra tudo, faz a gente se sentir incapaz e indigna. O sábio te dá essa sensação de que eu posso ser livre. Né? Eu fico olhando o Romeu, gente, o Romeu brinca assim, não tem medo de falar o que ele pensa pras pessoas, não tem medo de demonstrar amor pra ninguém, sabe? Dá beijo em todo mundo, conversa com todo mundo, aquela coisa. E quando ele não gosta também, ele fala, não quero, dá licença, não vou. Não tem medo, porque ele sabe que ele é digno de amor incondicional. E eu, claro que eu fortaleço isso na mente dele, né? Eu sempre deixo claro pra ele todos os dias o quanto ele é digno de amor. Ele pode fazer a maior travessura. Brigo, falo, te amo mesmo assim, mas tá errado. Mas eu não vou deixar de te amar por causa disso, não, mas não faz mais. Né? Então a gente tem que trabalhar esse lado sábio dos nossos filhos, pra gente não encher a cabeça dos nossos filhos de sabotadores também. E a felicidade, gente, é constante. A pessoa que tá com o modo sábio ativado, ela é feliz, independente da situação, independente do momento, independente do que esteja acontecendo, nada tira a paz e a felicidade dessa pessoa. Tá? Então, esse é o nosso objetivo. Eu acho que a gente precisa estar sempre presente, sempre cuidar dos nossos pensamentos pra gente conseguir minimizar os sabotadores e elevar o sábio. Porque é aí onde a gente vai ter felicidade. Não é ter sucesso para ser feliz, é ser feliz para ter sucesso.
Que a pessoa, quando ela tá feliz, ela consegue contagiar outras pessoas, ela consegue aparecer nos stories, ela consegue gravar uma live, ela consegue buscar uma parceria, ela tá no CrossFit, ela consegue interagir com a turma e falar, gente, eu sou nutricionista, precisar, conta comigo, igual eu falei, né, que eu fiz. Se você tá numa reunião de pais, olha, tá acontecendo isso com a alimentação do meu filho, se vocês precisarem de ajuda, conta comigo, mas não faz isso mais não, mas eu tô aqui pra ajudar. Sabe, quando a gente tá bem, a gente consegue estar o tempo todo pensando como eu posso contribuir. E essa energia contagia, né? Então não tem como as coisas darem errado. Então foca em desenvolver o sábio de vocês, tá? Um exercício para desenvolver o sábio. O exercício dos 3 presentes. Escolha uma situação supostamente ruim. Vamos colocar lá a situação que você foi lançar seu grupo e ninguém deu moral, ninguém se inscreveu, ninguém nem te perguntou como funciona, ou quem perguntou falou, não quero. Beleza. Como essa situação pode ser transformada em uma dádiva ou em uma oportunidade? Lista pelo menos 3 situações. Como? Eu tô lançando um curso. Uma oportunidade. Talvez alguém que nunca me conhecia, tipo assim, nunca ouviu falar de mim, através do meu movimento ali para lançar o curso, se conectou comigo. Talvez ela não entrou agora, mas ela entra depois. Talvez eu consegui uma parceria. Talvez foi eu treinar minha capacidade de vender. E eu identifiquei que eu tenho dificuldade de vender. Ou então eu identifiquei que eu sou boa pra falar, que não é tão difícil assim, né? Talvez não foi o momento certo, mas eu vou continuar, porque agora eu tô aprendendo a vender. Uma coisa que eu nunca aprendi na faculdade, que eu nunca aprendi em curso nenhum. E eu tô treinando essa habilidade agora toda vez que eu falo de alguém sobre o meu grupo. Entende? Que por mais que o resultado não seja o resultado que você espera, é possível você desenvolver uma habilidade nova. É possível você conectar, conversar com alguém que naquele momento ali talvez não feche uma parceria, mas não feche com você, mas pode virar seu parceiro depois, né? Enfim, treine a sua mente para ver oportunidade em todas as situações. Eu falei sobre isso antes de ontem na live. Ontem, né? Na live. Treine a sua mente para enxergar oportunidades em todos os lugares que você tiver e principalmente nas situações ruins. O ruim é que às vezes a gente só percebe como a situação foi uma oportunidade depois que passa. Igual eu falei da alergia do meu filho. Nos primeiros meses, gente, eu sofri, eu chorava, sério, eu chorava, porque eu ficava imaginando ele, gente, meu Deus, tadinho do bichinho, não vai poder tomar um sorvete, tadinho, vai ser excluído nas festas, ai meu Deus, como que eu vou sobreviver? Eu não pensava na minha alimentação, eu pensava nele, eu achava que ele ia sofrer, mas quem sofreu foi só eu que fiquei sem comer doce, porque agora que ele tá descobrindo as coisas, ele já pode comer as coisas. Mas se naquela época eu tivesse já percebido isso como uma oportunidade, uma dádiva, nossa, ninguém vai oferecer doce sem a sua autorização pro seu filho, eu não teria sofrido tanto, né? Então, infelizmente, muitas vezes as coisas passam, a gente sofre e só depois a gente lembra de falar, nossa, tinha uma oportunidade ali, era um presente, não era né, um castigo, era um presente aquela situação, era para eu aprender algo. Então, treinar a mente para estar sempre tentando enxergar no momento presente os presentes e as oportunidades que as situações, independentes se boas ou ruins, trazem, certo? Gente, quero saber o que vocês acharam, quem ficou até agora. Me conta aí, foi bom pra você esse conteúdo? Qual que é a tarefa agora? Eu vou deixar lá no feed, nos stories, o link que eu postei hoje cedo, que vai estar disponível até amanhã. E vou deixar amanhã de novo o link nos stories para você fazer o seu teste de sabotadores. E aí você faz o teste, se caso tiver alguma dúvida, volta aqui na live para assistir, tá? E depois me conta aí no direct, quero saber como foi o teste de vocês, se o QP de vocês... Eu não falei muito de QP hoje, depois a gente fala no outro dia, porque senão a live já tem 1h30. Mas se o QP ficou muito abaixo de 75, se tá com muito sabotador gritando aí... E faça os exercícios e daqui a um tempo faz o teste de novo, tá? Começa a se observar, rotular, aplicar esses exercícios que eu ensinei para depois você fazer de novo o teste e avaliar se baixou. Provavelmente vai ter baixado algum ou outro, geralmente baixa, tá? E quem falou aqui, como você sempre abre nossa mente. Ah, que bom, Valdiciné. Isso falou verdade, o Eric é excelente. Juliana, eu acho que você está dentro da minha mente, eu não sabia. Gente, quem quiser aprofundar,
Inteligência Positiva. Vale muito a pena a leitura desse livro, cara. Não só para você, mas para os seus clientes. Você vai conseguir enxergar sabotador na fala dos seus clientes, lá no consultório, lá no seu grupo. Na hora que a pessoa falar assim, nossa, a vítima, nossa, ó o esquivo, a pessoa procrastinando pra ir na academia, né? Nossa, ó, aí você vai saber ajudar melhor. Às vezes a gente precisa abrir a mente para novos conhecimentos, não ficar só ali na parte da nutrição, tem que fazer dieta, tem que tirar. Não, às vezes a pessoa quer fazer a dieta, mas o esquivo não tá deixando. Às vezes a pessoa quer seguir sua recomendação, mas o inquieto tá tirando o foco dela e ela não faz o que tem que fazer, né? Então, adquira conhecimentos que sejam diferentes daquilo que você já convive na faculdade, que você já aprende na pós. Vai atrás de outras coisas, né? Conhecimentos diferentes trazem resultados diferentes. Carol, maravilhosa, excelente. Obrigada, Mônica. Quero começar meu primeiro grupo e já estou assistindo sua aula no YouTube. Muito bem, Valdicineia. Live maravilhosa, falou a Izzy. Show de bola, gente. Muito obrigada por todo mundo que assistiu do início ao fim. Para você que vai ver a gravação e assistiu tudo também, muito obrigada por estar aqui assistindo. Fico muito feliz de contribuir com vocês. Estou muito feliz de estar em ação novamente. E é isso. Depois eu quero saber só os feedbacks lá no direct, tá? Então, um beijo. Uma ótima noite para vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.